dia, queridos. Uma alegria estar com vocês novamente. É uma honra poder compartilhar com vocês a palavra de Deus, uma palavra de ânimo, uma palavra de vitória, que eu gostaria que vocês acompanhassem comigo nesse estudo. O texto que nós queremos separar hoje está lá em Juízes, capítulo 1, de 1 a 4. Leiam comigo. Depois da morte de Josué, os israelitas perguntaram ao Senhor: quem de nós será o primeiro a atacar os cananeus? O Senhor respondeu: Judá será o primeiro. Eu entreguei a terra em suas mãos. Então os homens de Judá disseram aos seus irmãos de Simeão: venham conosco ao território que nos foi designado por sorteio e lutemos contra os cananeus. Iremos juntos para o território. E os homens de Simeão foram com eles. Quando os homens de Judá atacaram, o Senhor entregou os cananeus e os ferezeus nas mãos deles. Um texto um pouco simples, despretensioso, mas que contém aqui um grande ensinamento. Vamos lá então. Vou fazer uma retrospectiva para vocês desse momento aqui. Moisés resgatou esse povo do Egito, porque o povo estava escravizado lá há 400 anos. A Bíblia disse que Moisés, com um braço forte, trouxe esse povo, saiu do Egito, atravessou o Mar Vermelho, entrou no deserto. Grandes milagres aconteceram, grandes coisas marcaram essa época e essa trajetória. Porém, cada vez que acontecia uma coisa diferente ou algo que não estava na previsão das pessoas, elas começavam a reclamar, murmurar, falar para Moisés que ele trouxe todos eles para morrer no deserto, duvidar, serem incrédulos com a promessa que Deus fez a eles de que daria uma terra boa para eles. Isso desagradou a Deus e eles ficaram por causa disso no deserto durante 40 anos. Depois de 40 anos, Moisés não entrou na terra e veio Josué. Josué atravessou o Jordão e olhou a terra, trabalhou, ele fez uma organização de toda a terra e separou a terra em 12 pedaços, geograficamente, e deu a cada tribo, que eram 12, o seu pedaço de terra, a sua porção. Aí começa o texto aqui dizendo: Josué morreu. E não foi erro de Josué não levantar outro líder, porque isso estava no coração de Deus. O que Deus tinha planejado para esse povo? O que Deus tinha planejado era que esse povo pudesse conviver como uma família. E que Deus fosse o provedor, fosse aquele que toda vez que solicitado ou em oração, pedido a presença dele, ele se manifestasse, fosse dando prosperidade, destino a esse povo. Esse era o plano de Deus. Então, não houve um líder que veio depois de Josué. Outra coisa interessante, Moisés foi o grande líder, porém, ao longo dos 40 anos, o povo forçou, se estremeceu, foi incrédulo, pressionou tanto a Moisés que ele cometeu algumas falhas, na verdade 2 falhas. E essas 2 falhas, diz a palavra de Deus, que não alegrou o coração de Deus. Então ele não entrou na terra prometida. Um parênteses, Moisés significa a lei, ele representa a lei. Tanto que lá no Monte da Transfiguração estava Moisés, Elias e Jesus. Então Moisés significa ou representa a lei. A lei, meus queridos, de maneira nenhuma introduz o homem à promessa de Deus. A lei não aperfeiçoa o homem. Então foi necessário vir uma outra dispensação. Jesus, através da graça do seu sacrifício, que nos introduz à promessa de Deus. Então são parentes. Lei e graça. Não por acaso, após Moisés, o sucessor foi Josué, que se escreve Yeshua,
salvação. Mas isso foi só um parênteses aqui para a gente dar continuidade. Entrando na terra, chegando ali, tinha um povo que estava ali habitando e estava convivendo ali, mas esse povo precisava ser desarraigado. E quem era esse povo? Cananeus. Cananeus era um povo bárbaro, um povo ruim, um povo que tinha uma índole má. A Bíblia fala que eles ofereciam as crianças ao seu Deus. Então imagina, irmãos, vamos fazer aqui um rápido pensamento. Eu tenho 4 filhos. Cada vez que a Vera engravidava, a gente ficava tão feliz, acompanhava o crescimento da barriga, o desenvolvimento do neném, quando ele se mexia, quando ficava aquela pontinha, quando ele começava a chutar, a gente se alegrava todos os dias, cantava para ele, era uma bênção. Quando ele nasceu, eu, por não ter prática, peguei um travesseirinho, coloquei a minha filha aqui, né, para ela não cair, com todo o cuidado, com todo o carinho, porque ele estava a materialização do milagre da vida, a dádiva de Deus, um grande presente. Aí os cananeus pegavam essa dádiva, acendiam uma fogueira e colocavam o seu filhinho lá como sendo uma oferta a Deus. Você acha que esse povo tem algum tipo de cuidado com alguém? É um povo bárbaro. E Deus não se agradava e não se agrada dessa prática. Esses eram os cananeus que estavam ali. E a pergunta que vem aqui no texto é: quem vai lutar com eles? Quem vai ser o primeiro a lutar? E Deus, na sua sabedoria, diz: quem vai lutar primeiro é Judá. Eu, irmãos, conheço um pouco da palavra de Deus. E na palavra, toda vez que Deus faz alguma coisa ou fala alguma coisa, Ele não faz nem fala aleatoriamente. Ele tem propósito, Ele tem intenção em tudo que Ele faz. Então Ele falou: Judá é o primeiro. E Judá escolheu Simeão para ser o seu companheiro, o seu parceiro. Preste atenção. Judá significa louvor e adoração. E Simeão, aquele que Deus ouve. Então, para todas as guerras, seja ela qual for, a grande arma vitoriosa que Deus nos ensina nesse texto é: todas as dificuldades cairão diante do louvor e diante da oração. Essas são as nossas armas de guerra, poderosas em Deus para desfazer tudo aquilo que vem contra nós. A comprovação de tudo isso que eu estou falando vem em seguida, tempos depois, com Josafá. Tem outros textos na Bíblia que mostram exatamente isso que eu falei, mas Josafá, ele materializa isso de uma forma muito evidente, muito forte. Josafá era o rei de Israel. Eles foram cercados por um exército muito poderoso. Josafá e seu exército não tinham chance nenhuma de vencer essa batalha. Não tinha chance nenhuma de ganhar essa guerra. O povo ficou apavorado. O povo começou a tremer e foram procurar Josafá. Josafá se levanta, reúne todo o povo e decreta um jejum. Todo o povo então jejuou. E ele então, como um só povo, como uma só voz, fez uma oração, rasgou o seu coração, colocou Deus como sendo a solução para as suas necessidades, a solução para esse grande e difícil problema que eles estavam enfrentando. Deus olhou o povo em uníssono e viu a unidade. A unidade tem poder, meus irmãos. Nós precisamos nos valer da unidade. Quando Deus viu essa unidade, viu essa dependência dele, ele como um pai interferiu e disse: fiquem tranquilos, não tenhais medo, não tenham medo. Essa guerra não é de vocês, essa guerra é minha.
E aí Josafá, indo para a guerra, caminhando para lutar contra um inimigo muito poderoso, colocou os levitas à frente dos homens que tinham as armas. Então vem comprovar aquilo que eu falei e aquilo que Deus nos ensinou lá atrás. Diante de inimigos poderosos, sejam quais forem, o louvor e a adoração o louvor, a adoração, a oração e a intercessão são as nossas armas, aquilo que realmente faz diferença. Querido, eu não sei o que você está passando agora, mas eu quero dizer que não importa o tamanho do problema, não importa o tamanho da dificuldade, aprenda, desenvolva, exercite ser uma pessoa, um homem ou uma mulher, um jovem que tenha uma vida de adoração e uma vida de oração. Isso vai fazer toda a diferença na vida. O tempo passou. Estamos hoje no século XXI. No século XXI, irmãos, nós somos cercados de muitas tecnologias. Tecnologias de ponta, tecnologias super avançadas. Nós temos hoje carros que não precisam mais de motorista, aviões que decolam e pousam e viajam sem ninguém, teleguiados. Com um celular hoje na mão, nós acendemos o fogão fora de casa, nós ligamos a máquina de lavar, nós pedimos comida para comer, nós fazemos compra no supermercado, enfim. Isso para não falar de outros desenvolvimentos. Porém, a tecnologia, irmãos, não mudou a essência do homem. O homem continua sendo o mesmo. As suas fraquezas, as suas dificuldades, as suas lutas, os seus pecados continuam sendo o mesmo. E a tecnologia não fez com que o homem se aproximasse de Deus. Ao contrário, com a tecnologia, o homem se sentiu mais poderoso, mais seguro, mais independente e achou que Deus não faria mais parte da vida dele. Então, eu quero dizer para você que Deus continua sendo o mesmo e o homem continua sendo o mesmo. Deus continua querendo ser o pai de família, querendo ser aquele que abençoa, querendo ser aquele que dá provisão, dá destino, aquele que quer nos aproximar dele. E o homem, desgarrado, anda sem saber para onde vai. Como eu disse, João capítulo 14, Jesus nos ensina que antes de Deus ser o grande Criador, o arquiteto de todas as coisas, ele manifestou Deus como um pai amoroso, que ama os seus filhos, que quer se aproximar, que quer ter relacionamento. Veja, lá atrás, quando o povo foi introduzido na terra prometida, ele queria ter esse papel. Hoje, depois de tantos séculos, ele continua querendo ter o mesmo papel comigo e com você. Então, vamos entender uma coisa. Quando o Senhor se manifesta na nossa vida, ele se manifesta para nos fazer parte da família. E importante, irmãos, para fazer parte da família, nós não precisamos provar alguma coisa, nós não precisamos fazer alguma coisa, nós não precisamos ser bons o suficiente para merecer ser parte da família. Ao contrário, nós precisamos nascer. Quando a gente nasce na família, a herança é naturalmente nossa. Porque nós temos o sobrenome, nós temos o sangue daquela família. Quando Jesus se batizou, Deus veio de uma pomba e disse: "Este é o meu filho amado." Ele não esperou Jesus fazer o primeiro milagre, trazer a primeira manifestação para dizer: "Esse é meu filho." Não, ele falou, nasceu e ele falou: "Esse é o meu filho." Então, queridos, nós precisamos nascer da família, nascer de novo, nascer da água e do Espírito. Porque quando nós nascemos no reino de Deus, nós somos
naturalmente filhos, filhos amados, a qual Deus quer dar e preparou uma herança para mim e para você. Amém, queridos? Glória a Jesus por isso. A pergunta continua sendo a mesma e a resposta continua sendo a mesma. Como que nós iremos lutar e quem vai lutar por nós? De que maneira nós lutaremos? Na vida, irmãos, sendo filhos ou não sendo filhos, nós vamos enfrentar grandes dificuldades. Dificuldades financeiras, dificuldades de desemprego, ameaças, propostas indecentes, coisas de todo tipo. Às vezes a situação surge de uma maneira tão violenta que a gente percebe que nós não temos capacidade nenhuma de ter uma solução para aquilo, de ter uma forma de se safar daquela situação. E a resposta continua sendo a mesma. As armas que nós vamos lutar é o louvor e a oração. A adoração e a intercessão. Essas duas armas, irmãos, elas são infalíveis. Então, meu querido, nós estamos diante de uma situação muito difícil. Nós vamos ver pessoas agora perdendo empregos nessa situação de pandemia. Nós vamos ver empresas fechando. Nós vamos ver todo tipo de problema. Mas eu quero dizer para você, Deus continua sendo o mesmo. Ele é o pai de família e Ele vai cuidar de você. E se você passar por alguma dificuldade, passar pelo vale de Baca, como diz lá os Salmos, saiba que Ele vai passar com você. E depois disso, Ele vai mostrar que Ele te pegou no colo, Ele te carregou e Ele te fez superar coisas extraordinárias. Sabe por quê, irmãos? Porque Ele é Pai. E se você nasceu na família de Deus, você é filho, herdeiro da grande herança de Deus. E vai tomar posse, vai chegar lá, na promessa eterna que o Senhor tem para cada um de nós. Romanos capítulo 12, capítulo 2, diz que nós precisamos ser transformados. E nós seremos transformados à medida que nós somos renovados na nossa mente. Então a nossa maneira de pensar, ela não pode mais ser a maneira antiga de pensar. Se nós nascemos de novo, a maneira antiga ficou para trás. Então, nós precisamos introduzir na nossa atuação, na nossa vivência, aquilo que é da nova criação. Então, se você criticava as pessoas, passe a orar e interceder por elas. Se você tinha dificuldade de trabalhar, se apropriar de coisas que não eram suas, eu digo para você, faça do teu trabalho motivos de louvor, de adoração. Faça com amor. Tudo que a gente faz com amor tem um impacto muito positivo na vida e naqueles que estão à nossa volta. Maneira de pensar. Quando a gente muda a nossa mente, nós temos atitudes diferentes. Quando nós entendemos o projeto de Deus e que nós somos da família, nós passamos a ter uma vida de paz. Por isso que a Bíblia fala inúmeras vezes, não tenha medo, confie, descanse, faça parte, viva. O momento é sombrio, mas Deus é por nós. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E eu quero terminar aqui, meu irmão, lendo para você em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 16. 2 Coríntios 4, 16. Diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Queridos, deixe o Espírito Santo fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Deixe o Espírito Santo conduzir você.
Coloque os seus olhos naquilo que é eterno. Não olhe na circunstância. A circunstância, as notícias são ruins. As notícias são péssimas. Não nos acalenta. Ao contrário, ela vem para nos trazer medo. E nós não vivemos sob o império do medo. Nós vivemos sob o império do amor. Olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Porque Ele tem reservado para mim e para você coisas demais excelentes. Amém? Glória a Jesus. Eu gostaria de orar com você agora, irmãos, e trazer a você, que você possa trazer à mente coisas que edificam e situações que você já passou e que Deus já agiu e Deus continua sendo o mesmo. Louve a Deus, adore ao Senhor e não teremos muralhas que vão nos segurar. Senhor, nós queremos pedir a Tua bênção, nós queremos pedir agora a Tua interferência na nossa vida, o Teu cuidado de Pai. Nós queremos poder descansar, porque somos parte da família real, a família que é eterna, a família que o Senhor preparou para que andássemos e vivêssemos nela. Nós descansamos em Ti e queremos declarar que nossos irmãos poderão passar por situações como todos nós. E no mundo está passando por situações difíceis, mas eu sei que o Senhor ouve a voz de cada um de nós. O Senhor conhece intimamente, não somente a voz, mas a nossa vida. E estende a mão e abre portas para que nós possamos passar pelo fogo, tendo a vitória nos esperando do outro lado. Obrigado, Pai, porque o Senhor nunca nos desamparou e não vai nos desamparar agora. Deus abençoe, glória a Jesus, semana vitoriosa, tempos de muita vitória, tempos de sobrenatural de Deus.